Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora pro vídeo. Hoje a gente vai falar sobre todas essas questões normais sobre breeding em Pokémon. A gente tem duas formas diferentes de ver toda essa questão de breeding em relação à lógica. A gente pode tentar aplicar uma lógica biológica por cima de como os Pokémon reproduzem, ou aceitar uma questão meio mágica por trás disso. Porque assim, é bem provável que a Game Freak tenha imaginado que as pessoas iam ter mais de 33 regras diferentes na internet e iam acabar se interessando por entender como Pokémon se reproduz. Porque de primeira, o que eu penso é que a forma de reprodução Pokémon é só uma situação criacionista. Nasce um ovo quando dois Pokémon dão a mão, ou sei lá. Essa questão criacionista é algo que eu consigo ver facilmente com os lendários. Como vários deles são representações de forças naturais, é como se cada um deles nasceu de uma forma criacionista para representar cada uma daquelas coisas, tal qual o Dialga e o Palkia, que é a representação do tempo e do espaço, sendo avatares daqueles conceitos. Mas quando a gente fala de Pokémon comum, a gente consegue até aplicar algumas lógicas biológicas em Pokémon, porque reprodução é bem diferente do que vocês imaginam. O ser humano tem uma mania meio egocêntrica de olhar para as coisas e imaginar que é igual, mas na realidade existem muitas formas diferentes de reprodução, além dessas que você tem na cabeça. O mundo real não é tão simples e nem tão binário. O cavalo marinho, o macho que engravida, algumas espécies de lagartos e peixes, eles conseguem reproduzir por partenogênese, que significa que a fêmea consegue se reproduzir sem precisar de outro. Então existem mecanismos reais no mundo que podem servir de ponte para entender tudo aqui, e ver que no final não é tão complicado. Ainda mais quando você leva em consideração que Pokémon sem sexo existe. Magnemite, por exemplo, eles se reproduzem, e não só com o Ditto. Caso o Ditto como um todo nesse vídeo a gente vai ignorar, porque ele é como se fosse um coringa da reprodução. E afinal ele também não tem nada a ver com o Mew, porque literalmente a teoria que conecta os dois são os argumentos rasos. A gente pode até fazer um vídeo dedicado a teorias um outro dia. Vamos focar em reprodução. Se a única forma de reprodução do Magnemite fosse pelo contato com o Ditto, com um outro Pokémon, eles não poderiam ser encontrados em rotas separadas. Então provavelmente a espécie toda consegue se reproduzir sozinhos, sem precisar de mais ninguém. Tal qual a partenogênese que a gente comentou, uma autoduplicação. E assim, também vale comentar, nem é tão complicado imaginar que a Game Freak binarizou tudo para simplificar a gameplay. Não poderia ser tão complicado quanto a vida real. Plantas, por exemplo, muitas delas têm órgãos masculinos e femininos, mas em Pokémon eles são separados entre macho e fêmea. Então, essa binarização é só uma simplificação irrealista para facilitar gameplay. O mundo real não é tão simples. E a gente pode falar sobre o que vocês mais querem ouvir. E os órgãos reprodutores? A gente sabe que Pokémon não tem órgãos reprodutores externos. O Grumble é um ótimo exemplo. É tipo o meme do seu siriguejo. Tem espaço aqui, e se você já viu um cachorro, você sabe que dá pra ver o saco do bicho balançando, porque ele tem um órgão reprodutor aparente. Mas nenhum Pokémon tem isso. Por quê? Bom, o meu chute é que todo Pokémon, se eles realmente têm um órgão reprodutor, tem uma cloaca, ou algo parecido. Cloaca é comumente associada a galinhas, já que é um dos animais mais estudados por motivos de fazenda, mas a cloaca é um orifício único para o sistema digestório, urinário e reprodutivo. Ele é, de primeira, igual em machos e fêmeas. O olho nu você não consegue perceber se não for treinado para isso. O máximo de diferenciação entre eles, a gente vê na Torchic, que tem um pontinho na bunda para diferenciar o macho e a fêmea. Então provavelmente todos eles têm isso porque eles encaixariam com a necessidade dos Pokémon. E aí a gente entra em detalhes que também são as grandes dúvidas da internet. Por que todo mundo bota ovo? E como que um gatinho e uma baleia se reproduzem? É tudo explicável até. O fato de não ter um órgão reprodutor aparente já ajuda muito a tirar a falta de lógica que a gente imagina logo de primeira. Mas aí vem o outro detalhe. As cloacas teriam que ter o mesmo tamanho para poder acontecer de forma fácil. Então o buraco não poderia ser relativo ao tamanho do próprio animal. E sim, ele teria que ser igual para todos. Então, como todos eles têm a mesma capacidade de reprodução ovípara, ou seja, todos eles colocam ovos, não é possível imaginar que todos sigam o mesmo padrão. Por exemplo, o espermatozoide humano é até maior que o espermatozoide de uma baleia. Tamanho não é problema, a célula em si é que é o importante. A fecundação é bem mais simples do que parece. Então, no caso, todos eles teriam um buraco do mesmo tamanho. E é até aceitável se todos foram criados a partir do mesmo Pokémon. O código genético pode ser igual entre todos. Eu digo pode, mas eu também digo deve ser igual entre todos eles. Porque isso também explicaria como acontece e o porquê que todos eles colocam ovos. Como acontece? Bom, todos os relatos do mundo Pokémon sobre reprodução vindo dos profissionais dessa área, ou seja, daqueles breeders que você encontra ao longo da sua jornada, todos eles mencionam que o ovo simplesmente aparece ali do nada. A gente não sabe como ele chegou ali. Isso parece bobo e só uma desculpa, mas até faz sentido quando você lembra de um detalhe importantíssimo para a história e a lore do mundo Pokémon, que a gente mencionou nesse vídeo aqui. No canal, a gente explica como Pokébolas funcionam tecnologicamente de acordo com a lore do mundo Pokémon.
Gostando ou não da explicação é irrelevante porque é exatamente assim que elas funcionam. Os Pokémon têm uma capacidade de se encolher e diminuir de tamanho, por isso eles ficam escondidos no matinho. A gente entra em mais detalhes no vídeo sobre a tecnologia das Pokébolas, caso você queira saber mais sobre. Mas com isso em mente, fica fácil imaginar que o tamanho que todos eles ficam é igual, e que por isso a reprodução pode ser feita exatamente com essa escala em mente. Eles querem a privacidade para reprodução. Eles então diminuem de tamanho, assim as suas culacas conseguem ter o mesmo tamanho. E também explicaria por que ninguém nunca viu dois Pokémon bridando. Assim, o ovo aparece do nada. E isso é a explicação, porque eles estão num tamanho diminuído, então ninguém vê da onde surgiu de verdade. Não ironicamente, por mais bobo que pareça, faz sentido e é bem simples. Mas aí você vai para uma outra pergunta, do porquê que os mamíferos no mundo Pokémon botam ovos também. A gente passou bem rasamente sobre isso no vídeo sobre Pokérush, mas no mundo real, essa capacidade de ficar grávido ao invés de botar um ovo, aconteceu provavelmente por um encontro com um vírus, que infectou um bicho há muito tempo atrás, e essa capacidade foi criada e passada geneticamente com o tempo. Por isso que existem outros bichos que colocam ovos. E no final, o que é a gravidez se não uma pessoa virando um ovo ambulante? Com todo respeito, claro. Então, no mundo Pokémon, evolutivamente falando, provavelmente os Pokémon nunca tiveram esse encontro com um vírus que gerou essa capacidade de poder cuidar do bebê internamente. Então, todos colocam ovos porque era o normal. É até mais fácil para sobreviver, que é um dos pontos importantes para a evolução. Isso se adequa até ao criacionismo do mundo Pokémon, porque Arceus, ele veio de um ovo. Se ele é o criador, ele fez tudo, a imagem dele, como ele nasceu de um ovo também, ele ia fazer igual pra todos. E isso acaba explicando também os bebês e o porquê dos Pokémon nascerem já prontos pro combate depois de sair do ovo. O ser humano, por exemplo, a gente nasce depois de 9 meses, porque, evolutivamente falando, foi a melhor opção pra nossa espécie. Outro animal, por exemplo, demora tempos diferentes, um rato 1 mês, baleia até 2 anos, variam até, porque depende do quão pronto você precisa estar para sobreviver quando você sai. Essa diferenciação é chamada de precocial ou altricial. Altricial são os humanos. Eles precisam ser cuidados por um tempo depois de nascer porque eles nascem inúteis. Enquanto precocial são os Pokémon, que já nascem prontos para o combate. Girafas, por exemplo, mal nascem e já precisam andar para poder sobreviver. Não é muito complicado imaginar que, pelo mundo Pokémon ser tão agressivo, a necessidade de sobrevivência fez da grandiosa maioria deles precociais, nascendo pronto para esse combate. E os Pokémon bebê são uma prova viva disso. Muito, mas muito raramente você vê um Pokémon bebê selvagem, porque evolutivamente não compensa. Os ovos existem para cuidar deles desde o estágio inicial. Isso tudo para que eles não tenham risco de morrer. Então por isso que você já vê Mantines ao invés de Mantikes, você já vê Sudowoodos ao invés de Bonsly. E por aí vai. É uma questão de sobrevivência. E os que precisam de incenso ao longo da história provavelmente tiveram essa questão de sobrevivência, enquanto aqueles que não precisam de incenso como um Togepi, como eles já nascem de um Togetic normalmente, é porque provavelmente são animais que foram cuidados desde bebê quando eles nasceram, altriciais. Então, essa diferenciação entre algumas espécies já mostra isso no próprio mundo Pokémon. Inclusive, voltando às espécies, agora que a gente entendeu esse problema do tamanho, vale mencionar, Cetitan provavelmente vai conseguir bridar com o Skitty também, porque ele provavelmente vai pertencer ao mesmo Egg Group do Wailord. Essa divisão de Egg Group, grupo de ovos, onde você divide quais Pokémon podem bridar com quais Pokémon, se dá pelo animal original do design do Pokémon. Como o Wailord e Cetitan são duas baleias, eles são mamíferos, e eles vão poder bridar com outros mamíferos, como o Skitty, que é um gato. Os grupos de ovos eles são divididos mais ou menos da mesma forma que as classes do reino animal. Mamíferos, anfíbios, aves, etc. Essa divisão ajuda a entender como eles conseguem se reproduzir entre si no mundo Pokémon. Na realidade é diferente, mas antes de explicar essa diferenciação entre os dois, os grupos do mundo Pokémon são o seguinte: monstros, que são os Pokémon dinossauros e bestas, os famosos Kaijus. Água 1, onde ficam os anfíbios e alguns peixes, basicamente aqueles capazes de se locomover também em terra. Insetos, onde ficam, exatamente, os bichos estranhos. O tipo inseto não é necessariamente composto só por insetos, a tradução mais perfeita seria bichos, já que inclui artrópodes também. Voadores, onde ficam as aves e animais que voam. Campo, onde ficam os mamíferos e animais que vivem em áreas abertas. Aqui você também encontra outros Pokémon de água, porque são animais como pinguins e aves que não necessariamente voam. Essa é a conexão, viver em campo aberto, pode ser de vários tipos diferentes. Fadas, onde ficam bichos pequenos e fofos. Plantas, onde ficam, exatamente, não só plantas. Também tem fungos aqui, mas a gente já entendeu que Pokémon não aceita classes do reino animal, então não sei por que alguma surpresa. Formato humano é a classe onde fica a maioria dos bípedes, Pokémon com uma aparência humanoide. Água 3 são invertebrados, aquáticos e fósseis. Minerais, seres inorgânicos, pedras, cristais, metais, digitais, afins. Amorfos são aqueles que são sem forma definida, fantasmas e seres de corpo mole. Água 2 são majoritariamente peixes,
com alguns cefalópodes, dragões, onde estão exatamente répteis, e ainda existem outros dois grupos, o grupo do Dito, onde tem o Dito, e o grupo dos ovos ainda não descobertos, onde ficam pokémons que não podem se reproduzir, lendários, bebês e alguns pokémon especiais como por exemplo o Onão. Mas ele não é o único. Nesse grupo também se encontram os fósseis de Galar, e eles podem finalizar as dúvidas de como esses grupos funcionam e não funcionam essa reprodução entre si. No mundo real, espécie é uma palavra usada para definir seres que conseguem reproduzir e gerar descendentes férteis. Por exemplo, cavalo com égua, dele sai um cavalo ou uma égua, e ele pode continuar reproduzindo. Jumento com uma jumenta, pode sair um jumento ou uma jumenta, e ele pode continuar reproduzindo. Mas se você fizer um cavalo e uma jumenta terem um filho, por sorte nasce um burro ou uma mula. O animal que sai dessa mistura é um outro, e ele é incapaz de se reproduzir. E é assim que sai a diferenciação entre o mundo real e o mundo Pokémon. No mundo Pokémon, relações interespecíficas acontecem. Pokémon de espécies diferentes geram filhos que podem continuar reproduzindo, mas é porque existe uma questão que não é igual no mundo real. Aqui o que impede são cromossomos. Animais têm que ter a mesma quantidade de cromossomos para gerar um filho ou uma filha que pode continuar reproduzindo. No mundo Pokémon provavelmente não tem isso. Os fósseis de Galar mostram isso muito bem. Cada parte do fóssil que você vê deve pertencer a uma espécie completamente diferente que pertencem a egg groups completamente diferentes. Ou seja, a cabeça Vish e a cabeça Zolt, o corpo Draco e o corpo Arcto. Eles são metades de um animal e que cada um deles pertence a um grupo de ovo diferente, o que impede eles de se reproduzirem da forma certa, já que eles em si formam híbridos, tipo a mula ou burro. Então não existe um impedimento entre espécies no mundo Pokémon, mas existe um impedimento entre grupos de ovos. E essas são as principais diferenciações do mundo Pokémon para o mundo real, quando a gente fala de reprodução.